Parashá Vayetze, o nome da Parashá. Vayetze conota partida. No começo da nossa Parashá, Yaakov deixa sua casa na terra de Israel e, ao fim, ele torna extremamente rico. Enquanto estava longe de casa, Yaakov formou a maior parte de sua família. 11 de seus 12 filhos, todos leais ao caminho de seu pai. E, ironicamente, Avraham e Isaac, que passaram todos os seus dias na terra de Israel, ambos sofreram com os filhos rebeldes. Porque Yaakov alcançou uma totalidade perfeita de filhos fora da terra, enquanto Yaakov era um tzadik, uma pessoa naturalmente íntegra, sendo o fundador do povo judeu, ele também possuía a vantagem espiritual de Benoni e do Baal Teshuvah, aqueles que lutam com o mal e o dominam. Este elemento de sua personalidade começou a se expressar quando Yaakov saiu da atmosfera espiritualmente conducente da terra de Israel e se juntou a Lavam, em Haram. Ali, Yaakov foi forçado a emergir dentro de um mundo corrupto e, ainda ao mesmo tempo, construir uma família e dominar seus negócios de maneira honesta. Isto trouxe à tona as habilidades inatas de Yaakov como um batalhador espiritual. Já os outros patriarcas expeliram os traços negativos que haviam dentro deles em vez de lutar contra eles. Assim, Ismael foi totalmente desassociado de Avraham como seu herdeiro e o mesmo aconteceu com Esav, em relação a Isaac. Yaakov, no entanto, teve a habilidade de lutar contra o mal. O tempo em que viveu em Haram, onde ele combateu o mal externo que permeava o ambiente. Também foi um período em que ele aprendeu como eliminar qualquer mal potencial dentro de sua própria família. E assim, foi precisamente em um ambiente profano que ele construiu uma prole perfeita de filhos leais, porque lutar contra o mal à sua volta lhe ensinou como conquistar e não expelir o mal potencial dentro dele. Baseado em Sirat Shabbat Parashá Vayetze 5750. A viagem de Yaakov. Yaakov deixou Beer-sheva e dirigiu-se a Haram. Ele chegou a um lugar chamado Monte Moriá e ali passou a noite, porque de repente o sol se pôs. Tomando algumas pedras, ele as colocou à sua cabeça como proteção de animais selvagens e deitou-se para dormir ali. Ele teve um sonho. Uma escada estava apoiada no chão e o seu topo alcançava o céu. Os anjos de Deus estavam subindo e descendo por ela. De repente, Deus estava acima dele. E ele diz: Eu sou Deus, Senhor de Avraham teu pai, e Senhor de Isaac. Eu darei a ti e a seus descendentes a terra sobre a qual tu estás deitado. Teus descendentes se espalharão como o pó da terra. Tu te estenderás para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas através de ti e teus descendentes. Eis que estou contigo, e eu te protegerei de Esav e Lavam. Para onde tu fores, eu te trarei de volta a este solo, que não te abandonarei, até que tenha plenamente cumprido o que disse a Avraham, uma promessa que está destinada a ti e não a Esav. Yaakov despertou do seu sono.
Deus estava verdadeiramente neste lugar, ele disse. Mas eu não sabia. Caso contrário, eu não teria dormido aqui. Ele estava amedrontado. Quão inspirador de temor é este lugar! Ele exclamou. Deve ser a casa de Deus e o portão do céu pelo qual todas as orações ascendem. Jacó levantou cedo pela manhã e tomou a pedra que ele havia colocado sobre sua cabeça. Ele a ergueu como um monumento e derramou óleo no seu topo. Ele chamou o lugar de Casa de Deus, Bet-El, o nome original da cidade. No entanto, tinha sido Luz. Jacó fez um voto. Se Deus estiver comigo, mantendo suas promessas, ele disse, se ele me proteger em minha jornada, conforme ele disse que protegeria, e se ele me der pão para comer, conforme ele disse que não me abandonaria, e roupa para vestir, e se eu retornar em paz para a casa de meu pai, como ele prometeu que eu retornaria, então o Eterno será para mim, por Deus, para evitar que algum de meus filhos desvie-se do caminho correto. Então eu farei o seguinte por ti, que esta pedra que eu coloquei como monumento torne-se futuramente um templo para Deus. De Deus que tu me deres, eu separarei, de tudo que tu me deres, eu separarei 1/10 para ti. Jacó encontra Rachel próximo ao poço. Jacó levantou-se rapidamente ao ouvir as boas notícias e partiu em direção à terra do povo do leste. E viu um poço no campo. 3 rebanhos de ovelhas estavam deitados ao seu lado, uma vez que era desse poço que os rebanhos bebiam. A boca do poço estava coberta com uma grande pedra. Quando todos os rebanhos juntavam-se ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas, e tornavam a colocar a pedra na boca do poço. De onde vocês vieram, irmãos? Perguntou Jacó. Disseram, nós somos de Harã. Disse, vocês conhecem Lavã, o neto de Nahor? Disseram, nós o conhecemos. Ele lhes disse, ele está bem? Eles disseram, muito bem, eis que vem vindo sua filha Rachel com o rebanho. Jacó viu que o rebanho estava deitado antes do dia de trabalho ter terminado. Por isso ele disse, mas ainda é metade do dia, não é ainda o momento de juntar-se o rebanho. Por que vocês não dão de beber ao rebanho e continuam a apacentá-lo? Não podemos até que todos os rebanhos estejam juntos. Então, rolamos a pedra da boca do poço. Somente então podemos dar de beber ao rebanho. Enquanto ele ainda conversava com eles, Rachel apareceu com o rebanho do seu pai. Ela era pastora. Jacó olhou para sua prima, Rachel, filha de Lavã, irmão de sua mãe, que estava com o rebanho de Lavã, irmão de sua mãe. Ele adiantou-se e, com felicidade, demonstrando sua grande força, rolou a pedra da boca do poço, dando a água para o rebanho de Lavã, irmão de sua mãe. Jacó beijou Rachel. Ele soube profeticamente que ela seria enterrada junto a ele e por isso chorou alto. Ele lhe disse que era o filho de Rívica e, assim, parente de seu pai. Ela correu para contar ao seu pai, já que sua mãe não mais vivia. Jacó trabalha 7 anos por Rachel. Quando Lavã ouviu a notícia de que Jacó, o filho de sua irmã, havia chegado, ele correu para saudá-lo, pensando que ele estava carregado de riquezas,
como Eliezer. Quando Lavã não viu nenhuma riqueza, ele o abraçou para sentir que havia em seu bolso e o beijou para ver se havia pérola em sua boca e o trouxe para casa. Jacó contou a Lavã tudo o que lhe tinha acontecido com Esaú e como ele teve que fugir sem levar nada para salvar sua vida. Lavã disse a ele: como tu não tens nenhuma riqueza, contigo, eu deveria te mandar embora. Mas tu realmente és minha própria carne e sangue, por isso podes ficar. Jacó permaneceu com ele por 1 mês, cuidando das ovelhas de Lavã. Lavã então disse a Jacó: apenas porque tu és meu parente próximo, isso significa que tu deves trabalhar para mim por nada? Dize-me o que tu desejas por pagamento. Lavã tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Léa, e o nome da mais nova era Rachel. Os olhos de Léa eram sensíveis, enquanto Rachel era bela, de rosto e esbelta. Jacó amou Rachel. Eu trabalharei para ti por 7 anos por tua filha mais nova, Rachel, ele disse. Melhor dá-la a ti do que a outro homem, replicou Lavã. Tu podes permanecer comigo. Jacó trabalhou 7 anos por Rachel, mas ele a amava tanto que pareceu não mais que alguns dias. Lavã engana Jacó e lhe dá Léa em casamento. Jacó disse a Lavã: o tempo completou-se. Dá-me minha mulher, e que eu me case com ela e estabeleçamos as futuras gerações. Lavã convidou as pessoas do local e fez uma festa. À noite, quando estava escuro, ele tomou sua filha Léa e a trouxe para Jacó. Ela disse a Jacó o código secreto que Rachel havia lhe revelado, e ele consumou o casamento com ela. Lavã havia dado sua serva Zilpá a sua filha Léa para ser sua serviçal. Pela manhã, Jacó descobriu que era Léa. Ele disse a Lavã: como tu pudestes fazer isso comigo? Eu não trabalhei contigo por Rachel. Por que tu me enganaste? Em nossa terra, nós não fazemos tal coisa, dar a filha mais nova antes da mais velha, replicou Lavã. Mas espera até essa semana de celebrações do casamento, por Léa terminar. Então eu te darei a outra jovem como esposa imediatamente em troca do trabalho que tu farás para mim por outros 7 anos após o segundo casamento. Jacó fez assim e completou a semana de celebração por Léa. Lavã então deu-lhe sua filha Rachel como mulher. Para sua filha Rachel, Lavã deu sua serva Bilhá como serviçal. Jacó assim casou-se com Rachel também, e ele amou Rachel mais que Léa. Ele trabalhou para Lavã por outros 7 anos. Jacó constrói sua família. Deus viu que Léa era desprezada, e ele abriu o seu útero. Rachel permaneceu estéril. Léa ficou grávida e deu à luz um filho, e ela o chamou de Reuven, porque ela disse que Deus tem visto minhas aflições, Beoni. Agora meu marido me amará. Ela ficou grávida de novo e teve um filho. Deus ouviu chamar que eu fui desprezada. Ela disse: e ele também me deu esse filho. Ela chamou a criança de Shimon. Ela ficou grávida de novo e teve um filho. Agora meu marido ficará ligado e Ilavé. Amém. Ela disse: porque eu lhe dei 3 filhos, 1/4 das 12 tribos. Por isso, Deus chamou a criança de Levi. Ela ficou grávida de novo e teve um filho. Ela disse:
Dessa vez eu agradecerei, a Deus, porque eu tive mais do que 1/4 parte das 12 tribos. E chamou a criança de Yehudá. Ela então parou de ter filhos. Rachel percebeu que não estava procriando filhos para Jacó. Ela ficou invejosa dos bons atos de sua irmã, que fizeram com que ela merecesse filhos, e disse a Jacó: dá-me filhos através das tuas orações, senão que eu morra. Jacó ficou furioso com Rachel. Tomarei o lugar de Deus? Ele disse. Ele é quem retém o fruto do teu útero. Rachel disse: eis aqui minha serviçal Bilhá, vem para ela e que ela dê a luz no meu regaço. Através dela, então, eu também terei um filho. Ela deu-lhe sua serviçal Bilhá como mulher. E Jacó veio para ela. Bilhá ficou grávida e deu à luz um filho para Jacó. Rachel disse: Deus julgou-me, Nani, e também ouviu a minha prece. Ele finalmente deu-me um filho. Ela, portanto, chamou a criança de Dan. A serviçal de Rachel, Bilhá, ficou grávida de novo e teve um segundo filho para Jacó. Rachel disse: eu tenho insistido e oferecido minhas preces tortuosas, Naftulel, a Deus, mas elas foram aceitas, assim como as de minha irmã. Ela, portanto, chamou a criança de Naftali. Léa percebeu que ela não mais estava tendo filhos. Ela tomou sua serviçal Zilpá e a deu a Jacó como mulher. A serviçal de Léa, Zilpá, gerou um filho para Jacó. Boa sorte, Gad chegou, exclamou Léa. Ela chamou o filho de Gad. A serviçal de Léa, Zilpá, gerou um segundo filho para Jacó. A minha felicidade, Oshri, disse Léa, porque as mulheres agora me chamarão de felizarda. Ela chamou a criança de Asher. Reuven passeava durante a ceifa do trigo e ele encontrou mandrágoras no campo. Ele as trouxe para sua mãe Léa. Rachel disse a Léa: por favor, dá-me alguma das mandrágoras do teu filho. Não é suficiente que tu tenhas tirado meu marido? Retrucou Léa. Agora tu queres também tirar as mandrágoras de meu filho? Está certo, explicou Rachel. Jacó dormirá contigo esta noite em vez de comigo, em troca das mandrágoras do teu filho. Quando Jacó regressou do campo para o lar, nessa noite, Léa foi em direção a ele. Tu virás para mim esta noite, ele disse. Eu paguei por teus serviços a Rachel com as mandrágoras do meu filho. Ele dormiu com ela essa noite. Deus ouviu os planos de Léa de gerar mais tribos e ela voltou a engravidar, dando à luz um quinto filho a Jacó. Léa diz: Deus recompensou-me, Zerari, porque eu dei minha serviçal ao meu marido. Ela chamou a criança de Issachar. Léa voltou a engravidar e ela gerou um sexto filho a Jacó. Deus deu-me um maravilhoso presente, Zeved, disse Léa. Agora meu marido virá comigo mais do que as outras esposas. Mais do que com as outras esposas, porque eu lhe dei 6 filhos, o total que as outras esposas lhe deram juntas. Ela chamou a criança de Zevulun. Léa então teve uma filha e ela a chamou de Diná. Deus lembrou-se de Rachel, revelou o código de Jacó a Léa para salvá-la de Esav. Ela temia agora que Jacó se separasse dela por ela ser estéril, e Esav já havia notado.
e Esav já havia notado-a. Assim Deus ouviu suas preces e abriu seu útero. Ela ficou grávida e deu à luz um filho. Deus recolheu Esav, minha desgraça. Perdão, Deus recolheu Asaf, minha desgraça, ela disse. Ela chamou o filho de Yosef, dizendo: que Deus adicione Yosef, outro filho para mim. Yaakov continua a trabalhar para Lavã e prospera. Depois que Rahel deu à luz Yosef, que estava destinado a destruir Esaf, Yaakov sentiu-se seguro para retornar. Yaakov disse a Lavã: deixa-me ir. Eu gostaria de voltar para casa, para minha própria terra. Dá-me minhas mulheres e filhos, uma vez que eu os ganhei trabalhando para ti. E eu irei. Tu estás bem ciente do serviço que prestei. Eu não ganhei tua amizade? Replicou Lavã. Por favor, fique. Eu descobri por predição que Deus me abençoou por tua causa. Apenas fala qual será teu preço, disse Lavã. Eu o darei. Tu sabes muito bem como trabalhei para ti, replicou Yaakov. E quão poucos eram teus animais quando comecei a cuidar deles. Eu tinha muito pouco antes de eu chegar, mas desde então teu rebanho aumentou substancialmente. Perdão, tu tinhas muito pouco antes de eu chegar, mas desde então teu rebanho aumentou substancialmente, e Deus te abençoou por causa de minha chegada. Mas quando farei algo para construir minha própria propriedade? Lavã perguntou: o que posso te dar? Yaakov respondeu: não me des nada, apenas faze o que eu te pedirei, e eu voltarei a apacentar tuas ovelhas e as protegerei. Eu passarei hoje por todos os teus rebanhos. Remove todo o cordeiro que esteja malhado ou listrado, toda ovelha que tenha as marcas escuras, toda a cabra que esteja malhada ou listrada, para teus filhos manterem separados. De modo que eu não seja acusado de estar misturando essas espécies. Meu pagamento será a todas as cabras malhadas ou listradas, ou ovelhas com marcas escuras que nasceram, das ovelhas remanescentes das quais cuidei. Assim, no futuro, quando eu partir, este será um sinal da minha integridade, pois eu permitirei que tu inspecione tudo que eu tiver levado como meu pagamento. Qualquer cabra que não esteja malhada ou listrada, ou qualquer ovelha sem marcas escuras que esteja em minha posse, pode ser considerada como roubada. De acordo, replicou Lavã. Apenas espero que seja como tuas palavras, e que tu não mudes de ideia. Naquele dia, Lavã removeu os bodes pintados e listrados, e todas as cabras malhadas e listradas. Todos aqueles com manchas brancas, todas as ovelhas com manchas escuras, e estas ele deu nas mãos de seus filhos. Ele então separou-se de Yaakov pela distância de 3 dias de jornada. Yaakov foi deixado apacentando as ovelhas de Lavã. Yaakov tomou varas frescas de álamo, amendoeira e castanheira, madeira. Ele as destacou em riscas brancas, descobrindo a camada branca dentro das varas. Ele fincou as varas que descascou no solo, perto dos bebedouros onde os rebanhos vinham beber, de frente aos animais. Isto fez com que elas ficassem estimuladas e cruzassem quando fossem beber água. Os animais cruzavam na presença das varas, e as crias que geravam eram pintadas, malhadas e listradas. Yaakov separou as crias ainda mais,
ele fez os outros animais do rebanho de Lavam, que estavam em outro grupo, olharem para os pintados e aqueles com as marcas escuras, mas ele criou seus próprios rebanhos, desta maneira, separadamente, para seu próprio benefício, e não os deixou serem criados com os rebanhos de Lavam. Sempre que os animais mais fortes ficavam estimulados e prontos para cruzarem, Yaakov colocava as varas diante de seus olhos nos tanques, de modo que eles cruzavam olhando as varas. Mas quando as ovelhas eram fracas, ele não colocava as varas. Os animais mais fracos, assim, iam para Lavam, enquanto os mais fortes iam para Yaakov. Desta maneira, o homem, Yaakov, ficou extraordinariamente rico. Ele tinha rebanhos extremamente férteis, servas, servos, camelos e jumentos. Yaakov e sua família fogem de Lavam. E começou a ouvir o que os filhos de Lavam estavam dizendo. Yaakov tomou tudo o que nos pertencia a nosso pai. Ele tornou-se rico, tomando a propriedade do nosso pai. Quando Yaakov viu Lavam em pessoa, Lavam também não se comportou de forma como era ontem e anteontem. Deus disse a Yaakov: volta para a terra de teus antepassados, para o lugar de teu nascimento, e eu estarei contigo. Yaakov mandou uma mensagem e chamou Rachel e Léa para o campo onde seu rebanho estava. Eu vi a face do pai de vocês, ele disse. Ele não está agindo da mesma forma amigavelmente como costumava. Mas tornei-me rico porque Deus do meu pai tem estado comigo. Vocês sabem muito bem que eu servi ao pai de vocês com toda a minha força. O pai de vocês enganou-me e mudou de ideia a respeito do meu pagamento 100 vezes, mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dissesse, teu pagamento será as malhadas, então todos os animais concebiam crias malhadas. Se ele dissesse, as listradas serão teu salário, então todos os animais iriam gerar listradas. Deus assim diminuiu o rebanho do pai de vocês e o deu para mim. Durante a época da procriação, eu tive uma visão e um sonho. Eu vi que anjos estavam trazendo carneiros pintados, malhados e manchados do rebanho dos filhos de Lavam para cruzar com as ovelhas. No sonho, um anjo chamou-me em nome de Deus. Yaakov! E eu repliquei, estou aqui. Ele disse, ergue teus olhos e tu verás que os carneiros que estão cruzando com as ovelhas são pintados, malhados e manchados. Que isso seja um sinal de que eu tenho visto tudo o que Lavam está fazendo contigo. Eu sou Deus de Bet-El, onde tu ungiste um monumento e me fez uma promessa. Agora levanta e sai dessa terra. Volta para a terra onde tu nasceste. Rachel e Léa responderam, dizendo, não nos parece que ainda temos uma porção, uma herança na casa de nosso pai, pois tudo foi para nossos irmãos. Ele nos trata como estranhas. Ele nos vendeu em casamento a ti sem um dote. E quando tu trabalhastes para ele para casar conosco, ele gastou todo o nosso dinheiro. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai realmente nos pertence. E a nossos filhos. Agora, o que quer que Deus te tenha dito, faze-o. Yaakov começou a jornada. Ele colocou seus filhos e esposa nos camelos, e ele conduziu todos os seus animais e tomou todos os bens que havia adquirido em Padam Aram, comprados com a venda dos rebanhos que ele possuía, e foi ver seu pai Itzaque na terra de Canaã. Enquanto isso, Lavam estava longe, tosqueando suas ovelhas, que estavam com seus filhos, a 3 dias de viagem. Rachel, então, roubou os ídolos que pertenciam a seu pai, numa tentativa de afastá-lo das práticas idólatras.
Yaakov roubou o coração, Yaakov roubou o coração, enganou de Lavão, o arameu, pois não lhe disse que estava fugindo. Ele assim fugiu com tudo que possuía. Ele ergueu-se e cruzou o rio Eufrates, partindo na direção do monte Gilad. Lavão vai atrás de Yaakov e o confronta. No terceiro dia, Lavão foi informado de que Yaakov havia fugido. Ele levou junto os seus parentes e o perseguiram. Ele cobriu 7 dias de viagem em um dia e o alcançou Yaakov no monte Gilad. Deus apareceu a Lavão, o arameu, nessa noite num sonho e disse: tenha cuidado para não dizer a Yaakov bom ou mal, pois até teu bom e mal bom ou mal, pois até teu bom é mal, disse Deus, né? Lavão então alcançou Yaakov. Yaakov tinha armado suas tendas na montanha, enquanto Lavão tinha armado suas tendas e seus parentes no monte Gilad. Lavão disse a Yaakov: como tu pudesses fazer isso? Tu roubastes meu coração, me enganastes e conduzistes minhas filhas como prisioneiras de guerra? Por que tu tivesses de sair tão secretamente? Tu fugistes me enganando. Por que não me dissestes nada? Eu te teria despedido com alegria e cantos, com tambor e lira. Tu nem mesmo me deixaste beijar meus netos e filhas. O que tu fizestes foi muito tolo. Eu tenho em meu poder fazer-te um grande mal. Mas o Deus de teu pai falou-me na última noite e disse: sê muito cuidadoso em não dizer nada, bom ou mal, a Yaakov. Tu há muito desejavas partir, porque sentia saudade da casa de teu pai. Mas nós acertamos tudo de maneira sensata e tu ficastes. Mas por que tu roubastes meus deuses? Yaakov respondeu, conforme a ordem das questões. Yaakov respondeu conforme a ordem das questões. Eu deixei tua casa sem te avisar, porque eu estava temeroso. Ele disse. Eu pensei comigo mesmo que tu poderias tirar tuas filhas de mim à força. Em resposta à sua segunda pergunta, se tu encontrares teus deuses com alguém aqui, que ele não viva. Que todos os nossos parentes aqui sejam testemunha. Vê se há algo que te pertence comigo e leva-o de volta. Yaakov não sabia que Rahel os tinha roubado. Lavão entrou nas tendas de Yaakov e de Rahel, de Léa e das duas servas, mas ele nada encontrou. Quando ele deixou a tenda de Léa, ele entrou de novo na tenda de Rahel, uma vez que ele suspeitava dela. Rahel tinha tomado os ídolos e os colocou dentro da sela de um camelo, sentando-se sobre eles. Lavão inspecionou toda a tenda e não encontrou nada. Rahel disse a seu pai: não te zangues, meu senhor, mas eu não posso levantar-me para ti. Eu tenho meu período de mulher. Lavão procurou, mas ele não encontrou os ídolos. Yaakov estava furioso e discutiu com Lavão. Respondeu Yaakov dizendo: qual é o meu crime? Ele exclamou: que coisa terrível fiz para que tu venhas me caçar dessa maneira? Tu inspecionaste todas as minhas coisas. O que tu achasses de tua casa? Coloca-o aqui, diante dos meus parentes e dos teus. Que eles digam qual de nós dois está certo. 20 anos eu trabalhei para ti. Todo esse tempo, tuas ovelhas e cabras nunca perderam uma cria. Nenhuma vez eu tomei um carneiro recém-nascido de teus rebanhos como alimento. Eu nunca trouxe um animal que tivesse sido atacado por um leão ou lobo nesses casos.
Eu tomava para mim o prejuízo, porque tu me exigirias pagamento das minhas mãos. Eu também paguei por aqueles que foram roubados de dia ou os que foram roubados à noite. De dia eu era consumido pelo ardente calor, e à noite pela geada, quando o sono era arrebatado dos meus olhos. Foram 20 anos que eu trabalhei para ti em tua propriedade, 14 anos por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho. Tu mudastes meu salário 100 de vezes. Se o Deus dos meus pais, o Deus de Abraão e aquele a quem Isaac temeu, não tivesse comigo, tu me terias mandado embora de mãos vazias. Mas Deus viu minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada ele te repreendeu. Labão faz um pacto com Jacó. Labão respondeu a Jacó dizendo: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos. Tudo o que tu vês é meu. Quanto a minhas filhas, que mal posso sonhar em fazer a elas hoje? Ou as crianças que elas geraram? Agora, vamos, façamos um trato, tu e eu. Que Deus seja uma testemunha entre mim e ti. Jacó tomou uma pedra e a ergueu como um monumento. Juntem pedras, Jacó disse aos seus filhos e irmãos. Eles apanharam pedras e fizeram um grande monte. Eles comeram sobre o topo do monte. Labão o chamou de Iegar Saaduta, monte do testemunho em aramaico. Mas Jacó chamou de Gal-ed, o mesmo nome, porém, em hebraico. Este monte será uma testemunha. Hoje, entre mim e ti, disse Labão. Por isso ele é chamado Gal-ed. O monte também foi chamado de Mitzpah, mirante, porque ele disse: que Deus observe a mim e a ti quando estivermos fora da visão um do outro. Se tu maltratares minhas filhas ou casares com outras mulheres, além delas, pode não haver ninguém conosco. Deus é testemunha entre mim e ti. Labão então disse a Jacó: aqui está o monte e aqui está o monumento que eu coloquei entre nós. O monte será uma testemunha e o monumento será uma testemunha que eu não ultrapassei este monte com más intenções para ir a você. E tu não irás além deste monte e deste pilar para vir a mim para fazer o mal. Que o Deus de Abraão, o Deus de Nahor e o Deus de seus pais seja o nosso juiz. Jacó jurou por aquele a quem seu pai Isaac temia. Ele então sacrificou animais para um banquete na montanha e convidou seus amigos que estavam com Labão para partilhar uma refeição. Eles fizeram uma refeição e passaram a noite na montanha. Labão levantou-se cedo na manhã seguinte, beijou seus netos e filhas. Ele então os abençoou e partiu de volta à sua casa. Anjos da terra de Israel saúdam Jacó. Jacó seguiu seu caminho, e anjos de Deus da terra de Israel vieram ao seu encontro para acompanhá-lo até a terra. Quando Jacó os viu, ele disse: este é o acampamento de Deus. Ele chamou o lugar de Mahanaim, acampamento duplo, por causa dos 2 grupos de anjos que o acompanharam da diáspora e que o acompanharam até a terra de Israel. Aqui termina a Parashá Vayetze.